Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, neste último dia de semana e num dia em que o Eurodólar registra um novo máximo, desta vez de quase 4 anos. Estamos a falar de que o Eurodólar atingiu ali assim os 1,1478, 1,1480, já no dia de hoje, muito perto deste máximo do meio de 2021, aqui a 1,1495, ou seja, aqui muito perto de uma marca psicológica, de uma referência psicológica que são os 1,15. Este movimento, uma vez mais, parece-me a mim originado muito por aquilo que é o vender América, tal como eu já tinha referido anteriormente, ou seja, a falta de confiança nos Estados Unidos, nos ativos norte-americanos, sejam eles quais forem. Tivemos aqui, assim, de facto, aqui uma venda forte de dólares, podemos ver isso no dólar, no índice do dólar, e vemos que este índice do dólar, neste momento, já chegou, inclusive, a negociar abaixo de 99, caiu abruptamente nos últimos dias e estamos a falar de níveis que não víamos desde 2022. Isto no dólar em si. Se pegarmos e formos às obrigações, e aqui assim os T-Notes, temos aqui assim as obrigações a 10 anos, o que nós vemos é esta forte queda, isto é um gráfico a 4 horas, isto é uma forte queda nos últimos dias, ou seja, é uma forte aversão ao risco em tudo o que é ativos norte-americanos, ou seja, é as obrigações que são, por excelência, os ativos de refúgio dos investidores, também eles estão a ser preteridos. Isto apesar de ontem, por exemplo, um leilão que houve no final do dia de ontem, ainda foi relativamente bem sucedido, um leilão de dívida a 30 anos. Mesmo assim, no mercado, estas obrigações têm vindo a ser bastante vendidas, bastante preteridas. Isto numa altura em que, por exemplo, ontem vimos os dados da inflação norte-americanos abaixo do esperado, a caírem bem mais do que esperado. Os números mensais, inclusive, mostraram uma queda nos preços de 0,1%, o que já não acontecia há bastante tempo. Tirando os alimentos e a energia, subiram 0,1%, isto com os níveis de inflação a caírem bem mais do que o mercado estaria à espera. Portanto, ainda assim, grande parte, e tivemos vários responsáveis da Reserva Federal a falar, a mostrarem que continuam bastante preocupados com o efeito das tarifas de Donald Trump, que poderão aumentar a inflação mesmo no longo prazo, portanto dando sinais de que o Fed poderá manter as suas taxas de juros inalteradas. Ainda assim, o dólar continua a perder. Além disso, vimos também no mercado acionista perdas, isto depois de um dia de fortes ganhos, como foi o do dia anterior. Voltámos ontem a ver os Estados Unidos a cair. A guerra comercial está a fazer, de facto, aqui perdedores em todos. Esta manhã já tivemos mais um anúncio por parte da China de aumentar as tarifas comerciais aos Estados Unidos para os 125%, portanto isto é mais a acrescentar àquilo que já vamos a ter, isto num dia de sexta-feira ainda por cima, ou seja, antes do fim de semana, em que os mercados vão estar bastante mais preocupados com 2 dias fechados sem poder reagir. Portanto, tudo isto acabou por dar aqui assim valor às moedas de refúgio. O euro é uma moeda de refúgio neste caso, na medida em que tem uma maior liquidez, é de maior liquidez logo a seguir ao dólar, e está a ganhar, o euro-dólar está a ganhar mais pelas perdas do dólar do que propriamente dos ganhos inerentes ao próprio euro em si. Vamos ver como é que isto vai continuar. Hoje vamos ter Universidade de Michigan com os dados da confiança do consumidor e principalmente as expectativas de inflação.
um aumento das expectativas de inflação poderão, inclusive, agravar esta aversão ao risco, agravar esta venda de obrigações norte-americanas e pôr aqui mais pressão ao dólar, ou seja, mais impulso ao euro-dólar. Embora eu não acredite, sinceramente, que o mercado se preocupe muito com os dados de hoje, vai estar muito mais preocupado com o que é que está a acontecer com a guerra comercial, que é isso que tem estado aqui a impactar os mercados de uma forma geral. Mas, como sempre, isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento. Agora vamos aqui olhar para os gráficos. Não há muito a olhar para os gráficos. De facto, o que nós podemos ver é a tal referência que eu já tinha mencionado atrás, dos 1,1495, este tal máximo aqui assim a meados de 2000 aqui em 2022. Antes acima disso, se nós formos ver acima disso, já só temos um máximo e já estamos a falar níveis acima de 1,20. Portanto, há aqui espaço, digamos, para um salto forte, caso seja esse o caso. No entanto, aqui isto é o gráfico semanal, o que nós vemos é o RSI também já a tocar em situações de sobrecompra. Se nos gráficos de mais curto prazo, normalmente isto pode continuar a manter este tipo de o movimento, e vamos ver nos gráficos seguintes. Num gráfico como este, de mais longo prazo, o chegar aqui normalmente indica que o movimento poderá dar aqui assim alguma correção. Vemos isso claramente, por exemplo, aqui em 2024, podemos ver isso aqui em 2023, embora haja aqui alguns toques, como vê, que têm sempre algum recuo, mas pode originar apenas meras correções para que o preço continue. De qualquer das formas, poderemos ter aqui assim uma correção ainda, obviamente, eu acredito que sim, que se possa ter aqui assim uma correção. O que é que poderá originar, digamos aqui, uma volte-face nisto tudo? Seria, de facto, o abrandar da guerra comercial com a China. Neste momento está mais no lado dos Estados Unidos e não me parece que Donald Trump vá abrir mão para já. Bom, vamos agora aqui assim ao gráfico diário. Como veem, o gráfico diário, já agora voltando ainda ao gráfico semanal, claro que isto era uma forte, lembrem-se que eu tinha referido anteriormente, que isto era uma forte resistência à tal nuvem de Ishimoku semanal, que acabou por ser ultrapassada com alguma facilidade nesta semana, depois de várias tentativas, claro, nas semanas anteriores. O gráfico diário mostra a continuação deste forte movimento ascendente. Também ele está, e como vemos por aqui, numa situação de sobrecompra que só tem paralelo aqui em agosto de 2024, quando tivemos esta pequena correção, antes depois de voltar novamente aqui para os mesmos níveis, e estávamos a falar de níveis de 1,12. E portanto podemos também ver aqui assim, a possibilidade de ver uma correção. Para já, esta é a tal referência que nós temos mais perto, os tais 1,1494, vamos dizer em termos gerais 1,15, antes de podermos ver aqui assim uma correção em que os tais 1,1275, aliás os 1,1275, que é o máximo de 2023, nós temos aqui dois máximos interessantes, temos este de 2023 a 1,1275 e tínhamos o outro a 1,1214 de 2024. Portanto, esta área 1,1214, 1,1275 poderá ser uma área de suporte agora, caso haja aqui assim uma correção destes níveis. E neste momento o preço está a 1,1410, já foi aos tais 1,14 acima de 1,1480 aproximadamente, e portanto o que temos aqui assim, isto é o gráfico já a 4 horas e vemos a força do movimento. Claro que aqui já vamos vendo que
o preço também está em sobrecompra, mas claro que só poderia estar em sobrecompra com uma situação destas de uma forte aceleração do preço e claramente com o preço acima das médias móveis que por sua vez estão também elas uma atrás da outra em alta, de 21, 55 e 200 e que continuam aqui a dar força, digamos, ao par. Vamos aqui ver mesmo no curto prazo o que é que está a passar e o que vemos aqui é obviamente que estamos em situação de sobrecompra aqui com o RSI. O MACD continua-nos a manter a possibilidade de vermos este movimento ascendente a continuar, com a linha do MACD a continuar acima da linha de sinal. Fez aqui um cruzamento muito breve nesta pequena correção em baixo para voltar a subir e, portanto, a dar novamente este impulso ao preço. Vamos acompanhando este máximo que, como vemos aqui assim, do dia de hoje, vamos ver aqui, o dia máximo dele está a 1,1473, portanto este máximo de 1,1473 se for ultrapassado, obviamente que o próximo estamos nos tais 1,1494, 1,15 e com o movimento a continuar. Estamos, digamos, numa situação em que podemos dizer que estamos em território com muito pouco, que não está que não tem gráfico, que é difícil de calcular a continuação, as projeções que isto poderá ter. Eu acredito que os tais 1,15 é a tal barreira psicológica que pode para já aguentar o preço, mas isso vai depender também muito do que vai acontecer esta tarde na sessão norte-americana, com uma aversão ao risco maior e com um Sell America mais agressivo, poderá manter este forte movimento ascendente do euro-dólar. Já abaixo vamos ter as médias móveis 21, aqui assim neste gráfico a uma hora, dar o primeiro suporte, neste momento está ali a 1,1265, portanto estamos bastante longe do preço, e mais abaixo vamos tendo as nossas linhas de suporte normais, a 1,1146 por exemplo, aqui, que está coincidente quase com a média móvel 55 e mais abaixo a média móvel 200. Bom, por hoje é tudo, espero que tenham bons negócios, uma boa sexta-feira, um ótimo fim de semana e eu, por mim, segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!